Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra. A palavra de Deus fala que toda a escritura ela serve de correção, de exemplo para nós, né? Para nós tirarmos lições para nós. E hoje nós vamos tirar a lição no livro de 1 Samuel, capítulo 4, e vamos meditar. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, vou deixar só o capítulo, e vocês podem ler o capítulo, né, até o versículo 10. Vocês podem ler até o versículo 10, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Você pode ler. Muito bem. Hoje nós vemos muitas igrejas fazendo barulho, aquele barulho enorme nas orações, e gritos, e isso e aquilo. E nós achamos que aquilo ali é muita fé, né? Certa vez eu fui pregar numa igreja, e aí quando eu fiz a nossa oração, a minha oração, e aí o pastor disse para mim: olha, a sua oração não é com muita fé. Eu falei, eu já sabia qual que era, né? Mas eu, para provocá-lo no bom sentido, falei, mas como que é a oração de fé, né? Oração de fé é aquela oração que você fala bem forte. E falei, ah, tá, então é porque eu estou falando normal, com a minha voz normal. Então, exatamente, ele falou, né? E certa vez eu fui numa igreja não, fui num comércio e em cima tinha a igreja. E aí eu escutei aqueles barulhos assim de pé, blum, blum, parecia que ia desmontar o prédio. Eram as pessoas pisando na cabeça de Satanás e gritavam: Satanás, isso tá amarrado, né? E outra vez eu fui, quando eu era muito criança, eu fui numa igreja pentecostal, a Deus é Amor. Eu nunca tinha ido numa igreja pentecostal, porque eu fui criado numa igreja batista, lá no orfanato, e inventei de entrar dentro dessa igreja, bem lá no meio da igreja. Eu fiquei apavorado, muito apavorado, com muito medo. Eu nunca tinha visto aquelas manifestações, aqueles gritos, aqueles pulos, pessoas, sabe, fora de si, né? Eu fiquei muito assustado, eu queria sair correndo dali, mas não tinha como, porque tinha muita gente. E esses movimentos de barulho se introduziu no nosso país através do movimento pentecostal, que começou lá na rua Azusa, né? E o movimento pentecostal gosta de muito barulho. Quando eles se instalaram aqui no nosso país, eles foram para uma igreja batista, e na surdina eles começaram a fazer isso, né? Trazer esses barulhos, e teve muitos irmãos que se escandalizaram. Mas a nossa meditação é: será que Deus está no barulho? Será que barulho significa ter muita fé? Né? Então nós vamos aqui comentar sobre o povo israelita. Então eu não vou ler todinho o capítulo, e vou ler só alguns versículos, mas você pode ler o capítulo até o versículo 10, para você entender, de 1 Samuel. O povo israelita naquela época estava desobedecendo a Deus, desobedecia a Deus. E o sacerdote, começava lá pelo sacerdote, que chama-se sacerdote Eli, o qual veio uma profecia para ele, a profecia que Deus ia punir ele, né? E o povo estava também na desobediência, porque a desobediência começa primeiro pelo sacerdote, que é eles que desencaminham o povo, né? E aí veio a guerra, né? Deus mandou a guerra para eles. E aí eles tinham o templo, tinha lá o lugar onde eles colocavam a Arca da Aliança. Ainda não foi construído o templo, mas a Arca da Aliança estava com eles. Tinha uma tenda, e essa Arca da Aliança andava com eles, que era o símbolo máximo de Deus com eles. E eles foram para a guerra contra os filisteus, e aí começaram a ser derrotados. Aí eles logo pensou assim: ah, já sei, é porque a Arca da Aliança não está conosco, que era o símbolo máximo de Deus estar ali presente com eles. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram a Arca da Aliança e levaram junto com o exército. E quando essa Arca da Aliança chegou lá, olha o que aconteceu, né? Versículo 5. E sucedeu o quê? Vindo a Arca da Aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Então, eles começaram a louvar a Deus, né? Louvar a Deus, e pulava e gritava, e júbilo, e orações ali no meio.
diz que a terra até tremeu, que era tanto povo pulando ali, né? E aí os inimigos, está aqui no versículo 6, e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Aí eles falaram, a arca de Deus. Aí os filisteus, versículo 7, por isso os filisteus se atemorizaram, porque dizia, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Quer dizer, ele falou assim, eu nunca vi um negócio desse. Impressionante, né? Impressionante. Né? E esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Então eles olharam para aquele barulho, achou que Deus estava lá agindo no meio deles. Mas aí no versículo 9, interessante que mesmo com medo, eles falaram assim, mas mesmo assim nós vamos lutar contra ele. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Né? E aí, meus amigos, o que aconteceu? Aconteceu que a batalha foi sangrenta. Foi sangrenta. E a palavra de Deus diz que nessa batalha os israelitas perderam. Não valeu de nada aqueles gritos, aquele barulho enorme. E a palavra de Deus fala que a arca foi tomada do meio dos israelitas. Né? Foi tomada. E o povo, houve uma grande matança. Que lição nós devemos trazer para nós? Nós devemos trazer a lição que barulho não significa fé. E se você observar as escrituras inteiras, Deus nunca tolerou barulho. Nunca tolerou barulho no templo. Quando foi construído o templo, nem martelo se ouvia dentro do templo. E nós vemos barulho nos pagãos. Quando Elias teve um embate com aqueles 400 profetas de Baal, eles gritavam, né? Mas com Deus é diferente. Deus tem que ter toda a reverência. Silêncio, né? Quando for falar com Deus, não nos gritos. Deus não é surdo para isso. Então, o que nós vemos hoje é um movimento diabólico, pentecostal, que começou lá na Rua Azusa. Se você tem curiosidade, coloca aí a história do pentecostal. Onde começou isso? Você vai ver que lá começou um escândalo. Escândalo, barulho e grito. E hoje nós vemos o que está acontecendo nas igrejas, né? Como eles trouxeram isso para o nosso país. Então fica aqui a nossa reflexão. Talvez você seja um pentecostal. Essa religião foi criada em 1904. Lá na Rua Azusa. Isso aí não é de Deus. Não é de Deus. Eu costumo falar, as pessoas ficam bravas comigo. É só ir para as escrituras sagradas. Nós vamos ver que não, esse movimento é uma grande religião, qual o diabo é mestre de piratear. Pirateou. Né? Pirateou. Por quê? Porque o povo gosta de movimento, gosta de coisas que mexem com o sentimento. Então, meus amigos, meus irmãos, as coisas de Deus é mais tranquilo, é mais calmo. Lembra de Elias? Quando Deus foi passar diante dele? E o vento despedaçando a rocha, Deus não estava. Veio outro, Deus não estava. Aí veio uma brisa calma. Entendeu? Uma lição para nós. Aí Deus estava. E nós vemos hoje nas igrejas aí, esses movimentos, bagunceiro, barulho. Mas a vida das pessoas não condiz com aquilo. Não condiz, pode pesquisar. Eu pesquisei já. Né? Então Deus não está no barulho. Deus está na reverência. Né? No temor. Vá diante de um rei, grande rei, e ficar pulando na frente dele e gritando. Você acha que ele vai gostar? Você acha que ele vai gostar? Agora, mas tinha Davi que foi pulando lá na frente. Mas era uma festa popular, não era um culto ali, propriamente dito. Era uma festa que Deus permitia. Né? Então nós devemos saber discernir o momento certo de ser uma festividade para Deus, como é um culto para Deus. E o pentecostalismo não sabe discernir isso, infelizmente. Que Deus possa abrir a tua mente e teu coração em nome de Jesus. Amém.